Pois bem, para você que é um estudante que está iniciando o curso de Direito, ou para você que não é da área do ramo do Direito e pretende entender como funciona os símbolos ou sinais que fazem referência a todo um texto constitucional, observe aí essa explicação. Bem, como todo texto, a Constituição tem algumas ferramentas que faz você se localizar dentro do texto constitucional. Então é preciso que você entenda o que é um inciso, o que é uma linha, o que é um parágrafo, e aqui vamos explicar um pouco mais sobre isso. Primeiro, o artigo. O artigo é o tema, onde vai ser tratado aquele assunto. É no caput do artigo. E o que significa caput, Lucas? Caput significa cabeça. No caso aqui é um cabeção. Mas caput em latim significa cabeça. É a cabeça do artigo. É o tema central que será tratado naquela situação. Então o artigo, por exemplo, artigo 1º, 2º, 3º, eles são representados pela numerologia comum. Né? 1º, 2º. Já isso aqui, o que significa? São dois S's. Ou alguém diz assim, Lucas, são duas cobrinhas, cor de viado. Nada contra. Mas aqui são dois S's. Né? Você faz um S em cima e faz um S embaixo e forma o parágrafo. Bem, o parágrafo ele tem a ver com o artigo. O parágrafo geralmente trata de uma exceção ou trata de alguma observação pertinente a esse artigo. Então, dentro do artigo eu tenho o quê? Parágrafos. Esses parágrafos fazem referência a uma observação ou alguma exceção, geralmente desse artigo, mas sempre estão o quê? Sempre estão vinculados ao artigo, ok? Bem, o inciso. O inciso geralmente é representado por algarismo romano, por exemplo, o 1, o X, que significa o 10, o X1, que significa o 11, e por aí vai. O L, que significa Lucas, não. O L, que significa 50, isso dá uma certa confusão, mas é tranquilo. Então, o inciso, Lucas, o inciso ele tem a ver também com o artigo, é uma numeração que tem a ver com o artigo, e essa numeração é feita em algarismo romano. Essa numeração geralmente serve para destrinchar um pouco mais o artigo, explicar melhor, ou enumerar, ou elencar alguma situação que aquele artigo propõe. Lucas, e a alínea? Bem, a alínea, geralmente, ela é representada, geralmente não, ela é representada por letras A, B, C, D, e essa linha está vinculada a esse inciso. Então, por exemplo, inciso 1, a linha A. Eu estou tratando de um tema específico do artigo e dentro desse tema específico eu tenho o quê? Eu tenho uma numeração, A, B, C, D, E. Então, isso serve para quê? Para especificar ainda mais aquilo que eu quero trabalhar, para detalhar ainda mais que eu quero, aquilo que eu quero trabalhar. Então, fica uma coisa meio que organizada e, de certa forma, didática, para você, quando ler a Constituição, entender que está se tratando de um parágrafo, de uma linha, de um inciso, e se organizar melhor nas suas ideias, na ideia central que trata o artigo e nas ideias subjacentes, nas ideias secundárias e não menos importantes que tratam os incisos, as alíneas, os parágrafos, por aí vai. Ok? Tranquilo. Então vamos avançando.